Olá, como estás? Vamos então iniciar a nossa primeira aula de hoje, que é sobre isomeria, tá? Aí, basicamente é o seguinte, a aula de isomeria, naturalmente, ela é dividida em duas partes, tá? Porque a isomeria tem são dois tipos de isomeria que a gente trabalha. A isomeria plana e a isomeria espacial, certo? Então são os dois tipos de isomeria que nós trabalhamos. E aí, nessa primeira aula, a gente vai ver a isomeria plana. Então, na parte 1, a gente vê a isomeria plana. E na parte 2, nós veremos a isomeria espacial. Então, vamos lá, puxa o cinto, se adeque na cadeira e vamos aprender um pouco sobre isomeria. Bom, qual que é o conceito de isomeria? O conceito de isomeria já está sendo dito aí na primeira linha. Podem existir substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, esse fenômeno recebe o nome de isomeria. Então, o que são isômeros? Isômeros são moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, como eu estou mostrando aqui o álcool etílico ou etanol, que tem fórmula C2H6O, e o éter metílico, que é um éter que também tem fórmula C2H6O. Então são compostos diferentes. Diferentes em que sentido? Um é álcool, então já começa a diferença por aqui, e o outro é éter. Então essa é a primeira diferença. Por serem de funções orgânicas diferentes, automaticamente eles já vão ter propriedades físico-químicas diferentes, né? E aí vamos lembrar aqui em cima, por exemplo, quais são as propriedades dos álcoois, então um álcool, e qual é a propriedade de um éter, né? Só para que a gente possa lembrar, os álcoois eles são naturalmente polares, então eles dissolvem a água, por exemplo, enquanto que o éter é naturalmente apolar, certo? O álcool ele tem temperatura de ebulição e temperatura de fusão maior que o éter, né? O éter, por sua vez, tem temperatura de ebulição e temperatura de fusão menor que o álcool, perdão, que é menor que o álcool. Não. Não estou conseguindo apagar? Então, menor que... consegui agora. Espera aí, então. Então, menor que o álcool. Por quê? Porque o álcool, os compostos orgânicos da função álcool fazem um tipo de interação que é uma interação muito forte, que é a ligação de hidrogênio. Enquanto que o éter, por ser apolar, faz interação do tipo de polo induzido, de polo induzido. Então a gente vê que são compostos que têm a mesma forma molecular. Se você estiver dentro de um laboratório, por exemplo, né, e tiver lá um potinho, tem lá uma vasilhinha, uma Tupperware, né, escrito C2H6O. Não tem como a gente saber se é o etanol ou se é o éter metílico ou metoximetano. Então, por isso é que é importante estudar o fenômeno da isomeria, para que a gente saiba que existam os isômeros, para que a gente saiba que existam compostos de mesma forma molecular, mas com propriedades químicas totalmente diferentes. Então, essa é a definição de isômeros, né? Tem a mesma fórmula molecular, mas tem propriedades físicas e químicas diferentes, tá? Então, esses são os isômeros. Então, aqui mais algum exemplo. Ó. O álcool etílico é líquido a temperatura ambiente e ferve a 98 graus. Então, o que eu te falei?
temperatura de ebulição e fusão maior que o éter. Enquanto que o álcool é líquido, o éter é um gás que se liquefaz a menos 24 graus. O que ele vai fazer? Passar de gasoso para líquido. Então, na temperatura ambiente, o álcool é líquido, o éter é gás. Isso está diretamente relacionado com as interações que eles fazem, né? O álcool faz interação mais forte, então as moléculas ficam mais próximas. Por isso que ele é líquido. O éter tem interações mais fracas, então as moléculas ficam mais separadas, então por isso que ele é um gás. Ok? E aí, o que explica a diferença entre eles, visto que eles possuem a mesma forma molecular? Diferenças na estrutura molecular. Então, a estrutura molecular dos álcools são diferentes. Perdão, dos álcools não, dos isômeros, né? A forma molecular é a mesma, mas a estrutura é a mesma. É aí que se diferencia a isomeria plana da isomeria constitucional. Perdão, da isomeria espacial. A isomeria plana, ela é também chamada de isomeria constitucional. E aí nós temos a isomeria espacial. Então, quando eu falo assim, o composto A e B são isômeros planos, ou o composto A e B são isômeros constitucionais. Tem a mesma forma molecular, mas tem diferença na estrutura. A mesma forma serve para o isômero espacial. O composto A e B são isômeros espaciais. Tem a mesma forma molecular, mas tem diferença na estrutura. Mas então o que diferencia os dois tipos de isomeria? É que na isomeria plana ou constitucional, como o próprio nome diz, a diferença na estrutura dos compostos você percebe exatamente no plano, certo? Enquanto que na isomeria espacial você só vai perceber a diferença no espaço, quando eu coloco aquela molécula no tridimensional, certo? Aí eu consigo perceber a diferença nas estruturas. Então, a isomeria plana e constitucional, eu percebo diferença na estrutura no próprio plano. Quando eu desenho aquela molécula no papel, no plano significa isso. Quando eu desenho aquela molécula no papel, eu já sei a diferença. Enquanto que a isomeria espacial, eu percebo a diferença no espaço, tá? Então, eu preciso analisar aquela molécula no formato 3D, tridimensional, para que eu consiga perceber a diferença entre elas. Bom, então a isomeria plana, que é a primeira que nós vamos identificar, a gente consegue perceber a diferença pelas formas estruturais planas. Então, no próprio plano, eu já consigo perceber a diferença nas estruturas. Tá? Quando eu desenho a molécula no papel, eu já percebo a diferença. E aí, o que eu vou identificar como diferente? Bom, a isomeria plana ela tem vários tipos, então eu tenho categorias da isomeria plana. O primeiro tipo é o isômero de função. Então, primeiro tipo, isômero de função. Segundo tipo é o isômero de cadeia. Terceiro tipo é o isômero de posição. Terceiro tipo é o isômero de metameria. Ou compensação. E o quarto tipo é tautomeria. Tá? Então são esses tipos de isômeros. E aí é o seguinte, para que você classifique duas moléculas como isômero de função, a diferença entre elas tem que estar na função. Para que você classifique duas moléculas como isômero de cadeia, a diferença entre elas tem que estar na cadeia. Para que você classifique uma molécula como isômero de posição, a diferença entre elas tem que estar na posição. Tá? E aí, metameria ou compensação, a gente já viu o que é, tautomeria a gente já viu o que é, mas o que eu quero que você saiba é o seguinte.
é que é exatamente a diferença. É exatamente. A minha canetinha parou de funcionar. É exatamente a diferença que existem entre as moléculas que vai dizer qual é o tipo de isomeria que elas apresentam. Então, se a diferença entre elas está na função, isômero de função. Se a diferença entre elas está na cadeia, isômero de cadeia. Se está na posição, isômero de posição. E aí, metameria e tautomeria, a gente vai ver exatamente o que é na parte 2 desse vídeo.